Quando surge família alviverde, o Palmeiras está voando na temporada e chegou com moral nas oitavas de final da Libertadores, garantindo a melhor campanha da fase de grupos. O Verdão vai decidir todos os mata-matas em casa até a semifinal, o que é uma baita vantagem. E já tem data marcada para o sorteio, que vai definir o próximo adversário será no dia 2 de junho, ao meio-dia direto, da sede da Conmebol no Paraguai. Já anota aí porque o coração vai bater forte nesse momento. E aí, quem você acha que vem pela frente? Lembrando que o Palmeiras terá o segundo jogo sempre no Allianz Parque, o que pode fazer toda a diferença nessa caminhada até a grande final marcada para o Peru. Enquanto isso, nos bastidores uma novela chegou ao fim. Marcelo Lomba segue no clube até o fim do contrato em dezembro. O Palmeiras encerrou oficialmente as conversas com Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, e decidiu confiar em Lomba para o restante da temporada. O negócio com Grando não avançou por uma decisão conjunta entre a diretoria e o próprio Lomba, que preferiu cumprir seu vínculo até o fim. E aí fica a dúvida se é para ficar com ele por que não renovar. O goleiro chegou a cogitar sair talvez para o Fluminense, achando que teria mais espaço, mas vamos combinar. Lá também teria dificuldade para ser titular, ainda mais com o Fábio jogando bem, mesmo já passando dos 40 anos. Sobre o Grando, vale dizer que havia desconfiança por parte da torcida, apesar de ser bem avaliado pela comissão técnica, especialmente pelo preparador Rogério Godoy, que trabalhou com ele no Grêmio. Mas o Palmeiras está atento ao mercado e segue mapeando nomes para renovar a posição de goleiro, tanto para o lugar do Lomba quanto do jovem Natan. A busca continua, mas ao que tudo indica, ninguém deve chegar agora nessa próxima janela. Falando em jogo quinta-feira, é dia de decisão terceira fase da Copa do Brasil contra o Ceará e a torcida promete lotar o Allianz. Só no primeiro dia, 14 mil ingressos foram vendidos. Isso mesmo! 14 mil ingressos em poucas horas impulsionados pelos valores acessíveis, com entradas a partir de R$40 e as mais caras por volta de 220. Uma grande chance para aquele torcedor que nunca conseguiu acompanhar o time de perto e tem meia entrada para todos os setores, então se organiza aí que a festa promete. No meio disso tudo, uma notícia que pode mexer com os bastidores, Rafael. Veiga está aguardando propostas da Europa e pode estar de saída após o Super Mundial. O empresário André Curi anda incomodado com a reserva do camisa 23. Vamos ser sinceros hoje, o Veiga não tem jogado o suficiente para ser titular absoluto e a comissão técnica tem feito escolhas pensando no momento de cada jogador. Mas o empresário não pensa assim e já vem ventilando que clubes como a Inter de Milão estariam de olho no meia. Só que é o seguinte, se quiser levar, tem que pagar o valor certo. O Palmeiras, se chegar proposta boa, certamente vai negociar. Mas sem pressão ou clima ruim, o clube está firme nas decisões. Aliás, esse mesmo empresário também fez barulho sobre o Dudu, dizendo que ele merecia ser titular depois da recuperação da lesão, algo que na prática ainda não se confirmou dentro de campo. Fato é que o Veiga pode sim sair, mas isso vai depender de proposta concreta. Nada de especulação vazia. Quem também segue como incógnita para os próximos jogos é Paulinho. De acordo com informações recentes, ele treinou separado seguindo um cronograma individual com o núcleo de saúde e performance. Por isso ainda não dá para garantir sua presença no jogo contra o Ceará. O jogador está na quarta e última fase de recuperação, então se tudo correr bem, talvez esteja disponível contra o Flamengo. O Verdão ainda terá mais 2 treinos antes de definir os relacionados. Outro tema que ganhou destaque foi a movimentação política no futebol nacional. Samir Chudi deve ser o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol e uma das ideias dele é padronizar os gramados no Brasil. Uma proposta interessante, mas será que sai do papel? Vamos ver. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi uma das poucas dirigentes de clubes a declarar apoio publicamente ao candidato que concorre em chapa única. E para fechar uma situação que envolve o futuro de uma das promessas da base, Gustavo Garcia, lateral direito que estava emprestado ao Nacional de Portugal, se despediu oficialmente do clube europeu. Garcia tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2027, mas tudo indica que o Verdão não vai utilizá-lo agora. Clubes de Portugal e da Turquia já fizeram sondagens e o mais provável é que ele seja negociado, ou novamente.
Emprestado, durante sua passagem pelo futebol português, disputou 33 partidas, sendo titular em 31 com 2 assistências. Um desempenho até interessante, mas pelo calendário apertado do segundo semestre, parece difícil que ele ganhe chance nesse momento. Talvez só no próximo Campeonato Paulista. Agora, se a gente parar para analisar friamente toda essa movimentação nos bastidores do Palmeiras, dá para perceber que o clube está em uma fase de transição muito delicada, mas ao mesmo tempo estratégica. A diretoria não quer mais agir no impulso, contratando por pressão externa ou por necessidade pontual. Existe sim um plano em andamento. O caso do Marcelo Lomba é emblemático disso. Em vez de apostar em uma troca precipitada, como seria a chegada do Gabriel Grando, que, sejamos sinceros, ainda carrega desconfiança e precisa amadurecer, o clube preferiu a segurança de um goleiro experiente que conhece o ambiente, que já mostrou ser confiável em momentos importantes e que pode encerrar sua carreira de maneira digna com a camisa do Verdão. Isso mostra que o Palmeiras está olhando não só para o presente, mas também para a imagem institucional que quer manter. A decisão também sinaliza o seguinte: o clube está mapeando com muito cuidado o substituto ideal para a posição. E esse novo nome, pelo que se comenta nos corredores internos, deve ser um nome que venha para ser titular absoluto. Não é à toa que o Palmeiras está adiando essa contratação para a próxima janela ou até para o início da temporada seguinte. E isso também se conecta com o projeto de renovação do elenco. Afinal, o time que encantou a América com títulos da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistas nos últimos anos está começando a entrar numa nova fase. Algumas peças vão sendo trocadas, outras vão perdendo espaço naturalmente, e o desafio da comissão técnica é fazer isso sem perder a competitividade. E aí entra o caso Rafael Veiga. Um jogador que já foi fundamental, decisivo em jogos grandes, mas que hoje enfrenta uma concorrência forte e uma queda de rendimento notável. E aí é natural que a diretoria comece a cogitar uma venda ainda, mas se for por um bom valor e para um mercado europeu onde ele ainda não teve uma oportunidade real. O problema é que os empresários muitas vezes agem com mais impaciência que os clubes. André Curi, que cuida da carreira do Veiga, está visivelmente incomodado principalmente com o fato do atleta estar esquentando o banco em jogos importantes. Mas é aí que entra a questão: o Palmeiras não vai se render à pressão de fora. O jogador vai sair apenas se for bom para o clube. Ponto final. E a situação se torna ainda mais simbólica quando lembramos que o mesmo empresário teve atritos recentes ao tentar forçar o retorno do Dudu como titular mesmo depois de uma lesão grave. O torcedor sabe o Dudu é ídolo, mas precisa estar 100% fisicamente e tecnicamente. O Palmeiras hoje está acima de qualquer nome, de qualquer história, por mais bonita que seja. A meritocracia tem guiado as decisões da comissão técnica e isso é algo que a torcida tem valorizado bastante. Agora, mudando um pouco o foco para o jogo contra o Ceará, que promete ser eletrizante, a torcida palmeirense, como sempre, está fazendo a sua parte. Só no primeiro dia de venda, 14 mil ingressos foram comercializados, um número que mostra o quanto o torcedor está empolgado com essa fase do time e também como o valor mais acessível dos ingressos tem feito diferença. A diretoria entendeu que não adianta manter o Allianz com setores vazios por conta de preços abusivos. Reduzindo o valor, o estádio lota, a atmosfera fica mais intensa, o time sente a energia das arquibancadas e o espetáculo é completo. E isso também é importante em jogos de mata-mata. A Copa do Brasil é traiçoeira. Qualquer erro pode custar caro. O Ceará, mesmo não vivendo um grande momento, é um adversário perigoso que joga sem tanta pressão e pode surpreender. O time de Abel Ferreira sabe disso e já está preparando o elenco com muita intensidade. Os treinos têm sido fortes, focados em ajustes de posicionamento bola parada e transições rápidas. A ideia é não deixar o adversário gostar do jogo. Pressionar desde o início e matar a partida logo no primeiro tempo, se possível. Só que para isso, o Verdão precisa contar com o máximo de jogadores à disposição. E aí entra a questão do Paulinho. O jogador está em fase final de recuperação, mas ainda não tem presença garantida. Ele vem sendo preparado com muito cuidado, passando por avaliações diárias. O departamento médico não quer acelerar o retorno para não correr riscos, até porque o segundo semestre promete ser desgastante com jogos decisivos de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além do tão aguardado Super Mundial. Então o pensamento é a longo prazo,
Falando em Super Mundial, a expectativa em cima dessa competição é enorme, não só pelo título em si, que seria histórico, mas pelo impacto que isso pode ter no mercado. Uma boa performance pode valorizar ainda mais o elenco, gerar propostas milionárias e até mudar o patamar de alguns jogadores. É o caso, por exemplo, do próprio Rafael Veiga, do Murilo, do Zé Rafael, e até do jovem Estevão, que já chama a atenção de clubes europeus. A diretoria sabe disso e está se preparando para segurar quem for possível e negociar quem fizer sentido financeiramente. E falando em jovem Gustavo Garcia, é outro nome que está no radar. Ele fez uma boa temporada no Nacional de Portugal com regularidade e boas estatísticas. Foram 33 jogos sendo titular em 31 deles, com 2 assistências. Um desempenho interessante para um lateral direito jovem em sua primeira experiência internacional. Mas apesar disso, o Palmeiras não deve utilizá-lo agora. A tendência é que seja emprestado novamente ou até vendido em definitivo, dependendo da proposta. Isso mostra também como o clube está sendo criterioso na hora de aproveitar os jogadores da base. A ideia é não queimar etapas. Quem volta, volta para ser útil. Se não for o caso, melhor buscar rodagem em outro lugar. Enquanto isso, nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol, a expectativa é pela confirmação de Samir Chudi como novo presidente. A proposta de padronização dos gramados, embora ambiciosa, é vista com bons olhos por muitos clubes. A ideia é que todos os campos do futebol brasileiro tenham padrões mínimos de qualidade, evitando jogos em gramados irregulares que prejudicam o espetáculo. O desafio é grande e claro, especialmente fora do eixo dos grandes centros. Mas se sair do papel, pode elevar o nível técnico das competições e proteger os atletas de lesões. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi uma das poucas que declarou apoio publicamente à candidatura de Samir. Isso indica que o Verdão também vê com bons olhos esse novo momento político no futebol brasileiro, e essa aproximação pode ser estratégica, especialmente se pensarmos em melhorias para o calendário, arbitragem, direitos de transmissão e tantas outras questões que afetam diretamente o desempenho dos clubes em campo. No fim das contas, o Palmeiras vive um momento de reestruturação planejada. Não é apenas um time forte dentro de campo. É um clube que se organiza fora dele, que pensa no futuro, que respeita sua base e que está cada vez mais profissional em suas decisões. E isso, torcedor, é o que diferencia quem sonha de quem constrói um legado. O Verdão quer mais. Quer Libertadores, quer Copa do Brasil, quer o Super Mundial. E está trabalhando duro dia após dia para transformar esses objetivos em realidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar um dos maiores reforços internacionais de sua história recente. De acordo com rumores que circulam nos bastidores do mercado da bola, o meia-atacante Ángel Di Maria, atualmente no Benfica, estaria muito próximo de acertar sua transferência para o Palmeiras. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até o momento, fontes ligadas ao clube alviverde afirmam que o acordo está em estágio avançado, com acerto verbal definido e contrato prestes a ser assinado. A possível chegada de Di Maria ao futebol brasileiro agita não apenas os torcedores palmeirenses, mas também o cenário esportivo nacional. Campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022 e com passagens marcantes por gigantes europeus como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, o jogador de 36 anos é conhecido por sua técnica refinada, visão de jogo, privilegiada e capacidade de decidir partidas com lances geniais. Se confirmado, o argentino chegaria como um dos maiores nomes estrangeiros a vestir a camisa de um clube brasileiro na última década. O interesse do Palmeiras em Di Maria não é recente. O clube, que vem investindo pesado em estrutura, elenco e visibilidade internacional, vê no argentino uma peça-chave para dar ainda mais protagonismo à equipe comandada por Abel Ferreira, que já é multicampeã nos últimos anos.
Além do aspecto técnico, a contratação teria também um forte apelo de marketing, atraindo atenção internacional e ampliando o alcance da marca Palmeiras no exterior. Apesar do otimismo nos bastidores, a negociação ainda envolve questões sensíveis. Di Maria teria propostas de outras partes do mundo, incluindo clubes da MLS e do Oriente Médio. No entanto, o projeto esportivo apresentado pelo Palmeiras, aliado à possibilidade de disputar títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, pode ter pesado na escolha do jogador. Enquanto a torcida alviverde aguarda ansiosa por uma confirmação oficial, a possível chegada de Di Maria já causa impacto e expectativa. Caso o acerto se concretize, o futebol brasileiro ganhará um novo protagonista de peso e o Palmeiras reforçará ainda mais sua condição de potência do continente. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!